Bom, eu tenho aqui uma revista, um livro infantil, onde eu tenho alguns desenhos que estão bem feitos de alguns animais. E eu escolhi este pássaro, esta arara, para poder ampliar aqui na tela, mas você pode pegar um risco pronto e transferir para a tela, caso você não consiga desenhar à mão livre. Antes de começar a riscar, eu passei na tela uma tinta aguada, que é a tinta acrílica misturado com água, e deixei a tinta bem ralinha para poder ter essa base de fundo. E você pode escolher a cor que você desejar, uma cor neutra, pode ser um amarelo ocre, pode ser um azul claro, um verde claro. Aqui eu misturei um pouquinho de azul e de verde e deixei esse fundo assim bem ralinho para poder suavizar o olhar, para que eu possa desenhar e pintar com mais facilidade, e também para que a tela tenha um pouco de tinta, e se caso ficar falha na pintura, a gente tem essa base de fundo. Se você for usar tinta a óleo, então você pode dissolver no solvente da tinta a óleo próprio para a tela. Então vai ser a mesma coisa, vai deixar a tinta mais rala para poder fazer essa pintura de fundo na cor que você vê que dá certo, colocar outras cores por cima sem interferir no resultado. Depois que eu esbocei o risco, eu comecei a pintar, começando pela parte de cima do céu. Então eu misturei branco com azul, e você pode escolher a tonalidade do azul que você desejar, e misturando com outras cores, você tem a liberdade de colorir da sua forma. Embaixo eu comecei a aplicar o amarelo ocre, e depois eu vou colocar um pouquinho de amarelo limão. Bom, aqui eu vou fazendo essa pintura como fosse a primeira base, vamos dizer, porque a primeira que nós fizemos foi uma queima de tela, queimar a tela que é imprimatura, e depois a gente vai colorindo aos poucos, é um processo. Então eu fiz as montanhas, pintei de verde e um pouquinho de amarelo. Aqui eu já coloquei outra tonalidade. Então você vai misturando as tintas, as cores, e vai preenchendo esse fundo aos poucos. Primeiramente com o pincel, você deixa ele liso, depois vai dando batidinhas embaixo para preencher a vegetação. Em cima, no céu, eu estou mudando a coloração, eu quero escurecer, eu quero ganhar um final de tarde para de noite. Então eu já não vou deixar aquela tonalidade inicial, eu já vou começar a trabalhar conforme vocês estão vendo. E assim eu vou misturando as cores, o azul com tonalidades mais escuras, com preto, outros tipos de azuis mais escuros, até ganhar a tonalidade que eu desejo. Embaixo, na vegetação, eu já começo também a colocar cores mais escuras, para poder combinar com este final de tarde, caindo a noite. Detalhe, não esqueça de molhar o pincel no diluente próprio para a tinta que você está usando, conforme a necessidade. Vai ter hora que você vai diluir e vai ter hora que você vai usar a tinta pura. Aqui próximo da tela, no início, aqui para frente, eu já começo a deixar mais claro
para poder eu ter essa perspectiva, essa profundidade ao fundo, então eu não posso trabalhar sempre uma coloração, eu tenho que saber alternar esse jogo de luz e sombra para que eu possa ganhar essa profundidade. Então aqui eu vou dando batidinhas com o pincel sujo de preto, porém eu passei no verde e no amarelo, e assim eu vou tendo essa mistura, eu consigo ver o resto da sujeira preta do pincel esfumaçando aonde eu estou trabalhando o verde e o amarelo. Assim eu vou tendo ao mesmo tempo um sombreamento na parte onde eu estou clareando, e assim eu vou ganhando esse jogo de cores. Para fazer o galho, eu trabalhei o preto com o amarelo ocre somente. Assim eu ganho uma tonalidade amarronzada, vamos dizer, né? Eu consigo um marrom somente com o preto e com o amarelo ocre. E sim, eu tenho essas nuances. Então eu comecei a trabalhar o bico. Eu poderia começar por outra parte, é indiferente. Eu sei que preciso trabalhar o fundo primeiro. Então vocês viram que eu comecei o céu lá em cima e fui para baixo na vegetação, fui dando os detalhes de cada parte da vegetação, escurecendo o céu, e fiz o galho. E por último é que eu vou trabalhar o objeto central, o elemento central, que é o pássaro, a ave. Então eu escolho uma das partes onde eu posso iniciar. E eu resolvi iniciar pelo bico e pelos pés, que são da mesma tonalidade de cor. Então eu coloquei o amarelo ocre, um pouquinho do amarelo limão, e agora o preto somente para sombrear e ganhar essa divisória do bico superior para o inferior. Se você tiver dificuldade com o pincel, você escolhe um pincel mais fino e delicado para trabalhar. Se você vê que o pincel que você está usando dá para trabalhar usando a posição diferente, então, por exemplo, colocando ele de lado, então você trabalha ele assim, dessa forma. Aqui trabalhando agora os detalhes de parte branca, para depois ir para a parte vermelha. Agora, onde for vermelho, eu vou sempre trabalhando toda a parte vermelha dele, para depois colorir as partes, as que são de cores bem variadas. Então, veja bem, comecei pelo bico, depois os pés, a parte branca, a parte vermelha, para agora começar a trabalhar as cores variadas que sobrepõem as penas. Então aqui eu coloquei, por exemplo, um verde e aqui uma tonalidade de azul, porém eu observei que no desenho que eu estou me baseando, ele tem a pena de duas tonalidades diferentes de azul. Então eu tenho que trabalhar as tonalidades diferentes. E assim eu vou preenchendo aos poucos, me baseando pela imagem que eu estou vendo. O cuidado que é preciso ter é, por exemplo, não misturar muito as cores no sentido de apagar a base, que no caso dele é o vermelho. Então, se eu estou trabalhando o azul, o amarelo, o verde sobre o vermelho, eu tenho ainda que manter esse vermelho. Eu não posso misturar totalmente, porque senão eu perco a cor inicial. Então, o cuidado é este.
é saber sobrepor essa coloração de uma forma que eu ainda mantenha a cor inicial. Assim eu vou trabalhando cor, sobrepondo e mantendo ainda a original, para que eu não misture totalmente e não perca a cor original dele. E assim, claro, eu vou trabalhando partes mais claras, deixando mais luminoso, deixando mais sombreado. Veja que agora eu estou colocando preto mesmo para sombrear ali o peitoral, acima da asa, né? Vamos dizer que fosse debaixo do pescocinho dele, o entorno da asa. E ainda vou trabalhar essa tonalidade escura em algumas regiões que eu ver que for necessário para poder definir as camadas de pena que ele tem. Porque ele tem a asinha e desce, e depois ele tem outra camada de pena e por fim o rabo lá embaixo. Então eu tenho que saber trabalhar esses detalhes. Para isso é questão de observação, é sempre olhar a base de onde você está vendo, a fotografia, o desenho, a pintura, se for uma releitura. Então você vai observando para poder ganhar esses detalhes e fazer a diferença no seu trabalho. Aqui eu já trabalhando a parte da cabeça, o entorno dos olhos, sombreamento nessas regiões brancas. Lá em cima na cabeça eu escureci também, porque como ele está inserido numa paisagem mais escura, como se estivesse caindo à noite, então eu já estou deixando ele bem mais sombreado. E o desenho que eu tenho como base, ele não tem esses detalhes todos. Então eu só vou imaginando como que poderia ser se esse animalzinho estivesse num lugar mais escuro. Ele estaria mais escurecido. Então é questão de colocar o seu sentimento, a sua expressão de artista, o que você imagina, o que você sente na pintura. Bom, cada pessoa tem o seu jeito de pintar, tem as suas características, então vai ter um estilo diferente uma pessoa da outra. Eu, particularmente, tenho dificuldade de fazer uma pintura realista, hiperrealista, então eu vou deixando as pinceladas mais marcantes e vou colocando mais tinta, então eu vou desenvolvendo outro estilo. Então você vai descobrir o seu estilo. Não adianta querer copiar e fazer igual, porque cada pessoa tem o seu jeito. E estas coisas a gente só descobre na prática, no dia a dia, como que se aplica melhor para cada um de nós.